Uma boa noite a todos, sejam bem-vindos a esta sexta-feira no programa Algo a Mais. Hoje o nosso papo vai ser sobre hipnose. E eu estou aqui com a Fernanda do Prana Energia Vital e com o Adamo Brasil, que é psicanalista e hipnoterapeuta. Então, pessoal, vamos saber um pouquinho mais como funciona a hipnose e como a gente poderia trabalhar ela na nossa vida. Fica conosco! Mas antes de iniciar o nosso papo, como sempre, gostaria de agradecer a todos os nossos patrocinadores que fazem com que o programa Algo a Mais aconteça de segunda a sexta-feira em 2 horários. Sempre nas sextas, estamos aqui às 7 da noite com a reprise às 9 para quem não conseguiu acompanhar às 7. Sicredi, gente que coopera, cresce. A Objetivo, ambientes planejados. Próximo aos bombeiros aqui em Nova Prata, na Placidina de Araújo, uma esquina linda, com móveis, decorações, tudo para o teu ambiente ficar especial. A Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. A Ótica Bem Ver, com joias, acessórios, perfumaria, óculos de sol, de grau. Dá uma passadinha na Ótica Bem Ver. Lojas Beneduzzi, vestindo felicidade. E como sempre, estou muito feliz em vestir Beneduzzi nos programas Algo a Mais. Ao Prana Energia Vital, levando terapias para a tua vida, e ao RP Mercados, no bairro São Cristóvão, aqui em Nova Prata, sempre com horários especiais para poder te atender, de segunda a sábado até as 21 horas, domingos e feriados até as 20. Agradecendo a todos que acreditam na Conecta Mais TV, a TV que é muito nossa. Agora, meu boa noite vai pro pessoal que está aqui comigo. Fer, mais uma vez aqui, eu sempre começo assim, Fer, mais uma vez, mas sim, mais uma vez, coisa boa ter você aqui, seja bem-vinda. Já é uma vinheta, né? Sim. E para mim também é sempre bom estar aqui. Obrigada, Laura, obrigada ao pessoal da Conecta. E quando tem convidado especial, então eu fico mais faceira ainda, né? Poder Com trazer certeza. uma forma diferente, uma linha diferente de trabalho, uma forma de ver. Se não conecta de um jeito, conecta de outro, né? Então, sempre bom trazer pessoas de formas diferentes. Dessa vez, alguém importado lá do extremo norte do Brasil, né? O Adamo, que é meu colega em São Paulo, na formação. E veio começar a atender aqui no Prana, né? Então, agora faz parte da nossa equipe. Vai estar presente aí no Prana, acho que cada 40 dias, né, Adamo? Então, a linha da hipnose para trabalho de traumas, né, para ressignificar, PNL. Então, estava precisando essa linha de trabalho no Prana e aí chegou o Adamo. Então, é muito bom poder trazê-lo aqui. Obrigada, Laura. É isso aí. É como sempre a gente fala, né? Levando terapias para a tua vida. Então, são as diversas. E que bacana para que as pessoas possam também entender o que fecha mais consigo mesmo, né? E Adamo, seja muito bem-vindo. Então, é um prazer ter você aqui. Gostaria que tu te apresentasse para o pessoal em casa. E, inclusive, dissesse de onde tu estás vindo mesmo. Sim, eu sou Adamo Brasil, eu sou psicanalista e hipnoterapeuta. Eu sou de uma cidade chamada Crato, Ceará. Fica do ladinho de Juazeiro do Norte, a terra do Padre Cícero, muita gente conhece. E aí eu já venho com frequência a Chapecó, desde 2018. E aí a Fernanda, nós nos conhecemos agora, em agosto, em São Paulo. E aí nessa minha vinda ao Sul, alinhamos para estar aqui também, né? Dentro da hipnose, quando eu fui estudar, eu peguei a psicanálise e peguei a linha da psicossomática. Então a hipnose não surgiu como objetivo principal de técnica. A hipnose ela surgiu como uma forma de manejar a mente inconsciente, as nossas emoções, nessa relação de saúde e doença. Então para mim é uma alegria poder falar sobre hipnose, poder compartilhar um pouco sobre hipnose e também atender, ministrar cursos, né? Para mim é super leve fazer isso. Que lindo ouvir esse sotaque, né? Misturado com o meu sotacão, né? Também, que é o sotaque do norte e sul aqui juntos. E quando ele me manda uma mensagem escrita, eu falo, Adamo, eu tô lendo essa mensagem com teu sotaque. É isso aí, mas que legal, que bacana, Adamo. E realmente, eu acredito que hoje a gente poder falar um pouquinho mais sobre hipnose, a gente tem talvez uma ideia bem superficial do que seja. Eu vejo que por vezes nós vemos apresentações, vemos pessoas fazendo e dizendo que é terapêutico, porém, tu vê que acontece naquele momento e depois daquele momento não acontece mais.
É do tipo virar aso na galina e não volta, né? E show. na realidade depois volta, né? Então, como a gente pode entender o sentido da hipnose realmente pensando na parte terapêutica dela? Sim, um dos maiores desafios meus é fazer essa dissociação, né? E aí eu já abro minha fala dizendo que não tem certo nem errado, nem bom nem ruim, né? São modelos diferentes. Então, o modelo de hipnose clássica voltada para show, que ganhou muito espaço pelo YouTube, pelas redes sociais, pelos programas de televisão também até anteriormente, né? Ela é um modelo que tem um fim, um objetivo, que é mostrar as capacidades e potencialidades da nossa mente. Então a nossa mente é capaz, e a hipnose mostra isso, essa hipnose clássica, de comer uma cebola e sentir gosto de maçã. Então, a hipnose de show tem esse propósito de mostrar como a nossa mente é capaz de produzir coisas. E a hipnose terapêutica, ela vem como a nossa mente é capaz de produzir determinados processos de sofrimento e, consequentemente, de ressignificação, de cura, de reenquadramento. Então, o propósito é muito semelhante. A diferença é o para quê. A hipnose clássica fica no para que a hipnose de show que a clássica pode ser usada em show. Então, a hipnose de show, ela tem essa proposta de mostrar que a nossa mente faz isso. A hipnose terapêutica tem o objetivo de mostrar que a nossa mente é capaz de fazer esse movimento dentro da nossa história de vida, dentro das nossas dores, dentro daquilo que às vezes a gente nem tem clareza que acontece, né, dentro da gente. Então, a hipnose, ela tem esses dois processos, né, que a gente chama de hipnose clássica e de hipnose ericksoniana, que é um modelo de hipnose de um psiquiatra norte-americano, que morreu agora em 1980. E as duas, a clássica e a ericksoniana, podem ser usadas na clínica, mas o meu modelo de trabalho é dentro do modelo do Milton Erickson, né? Então, a hipnose que eu estudo, que eu divulgo, que eu trabalho, que eu aplico, é esse modelo desse psiquiatra. A hipnose, ela acaba ganhando muito espaço porque o que é a hipnose, né? Em termos práticos? É uma técnica que te conduz para um estado de transe. E o que é esse estado de transe? É um estado natural do ser humano. Então, quantas pessoas não passam 10 minutos conversando com alguém que detestam e aqueles 10 minutos parece que foram 3 dias, né? Assim, você fica olhando no relógio incomodado. Nossa, essa pessoa não para de falar. Então, 10 minutos parecem 3 horas, né? Quando você está incomodado. E, às vezes, 3 horas conversando com alguém que você gosta, fazendo algo que você quer, né? Que você escolheu, passa rápido, como se fosse 10 minutos. Então, distorção de tempo é uma das características do estado de transe, né? Então, por que a hipnose fez tanto sucesso? Porque é algo do ser humano, é algo natural do ser humano, né? Às vezes a gente acha que é algo que alguém vai vir de fora e fazer algo comigo, mas esse profissional, ele só te conduz para um estado que você já conhece, para que terapeuticamente a gente consiga manejar e organizar algumas coisas dessa mente emocional que a gente chama de mente inconsciente. Se vocês não me pararem, eu fico falando. Mas eu tô achando ótimo. Inclusive, eu estou hipnotizada. Então, não sei se vocês dois fizeram assim ao mesmo tempo. Então, são sinais de que a gente tá, né, conseguindo prender a atenção. É isso mesmo. E quando tu falas na questão de hipnose clássica, que pode ser utilizada para um show e tudo mais, a questão, e agora eu vou falar de algo que é superficial, mas é para entender depois algo mais profundo. Quando, num show, aparece alguém dizendo: você vai morder essa cebola e vai achar que é maçã. Isso realmente acontece? Ou simplesmente a pessoa não sente o gosto da cebola? Por exemplo, a fortidão ou algo assim. Peço porque depois, na terapêutica, algo que é mais profundo, aquilo precisa continuar funcionando. Entende? Então, claro que eu estou pegando um exemplo que é algo... Não, mas é ótimo. Algo simples, mas é para a gente poder entender. Eu tenho um show que faz isso.
e eu tenho a terapêutica, que pro resto da vida eu preciso não transformar a cebola em... Mas eu quero dizer, fazer aquela mudança no Sim. meu inconsciente, dentro do que eu me proponho, do que eu gostaria de realmente mudar. Tá. Antes de organizar essa tua pergunta, eu quero só fazer uma pontuação sobre essa história de mente inconsciente, porque às vezes também as pessoas têm medo de irem para a hipnose e ficarem inconscientes, né? E isso também é uma coisa, é um dos mitos da hipnose, né? A sessão inteira você vai ficar consciente, atento, você vai saber o que está acontecendo, então... Não vai dormir. Isso, aham. Tá. Às vezes acontecem amnésias, mas são ou naturais ou quando o profissional sugere. E aí no meu modelo de trabalho eu não trabalho dessa forma. Então se você passa por um curso comigo, ou por um atendimento comigo, ou por um atendimento com alguém ericksoniano, você vai ter o tempo inteiro a atenção. Você vai saber o que aconteceu ali. Você não vai ficar nesse processo de inconsciência. Quando a gente fala nessa mente inconsciente, a gente não fala sobre você não lembrar do que aconteceu. A gente fala sobre, por isso que em programas, em cursos, eu costumo muito falar sobre essa mente emocional. Porque quando a gente fala de inconsciente, a gente precisaria definir. Então é mais fácil, né, falar sobre uma mente emocional, onde as nossas emoções estão guardadas, onde os nossos desejos, onde a nossa, né, onde que esse pano de fundo, que não é o meu pensamento. Que aí dava outro programa, inclusive, falar sobre isso, sobre a qualidade do pensamento. Mas como tua pergunta, eu vou organizar por etapas, porque assim... Lá vou eu entregar aos colegas que fazem hipnose de show, né? Mas é o jeito para explicar. Claro. Existem níveis de estado de transe. A hipnose clássica, ela não consegue atingir todas as pessoas. A gente acredita que, estatisticamente, cerca de 30% de um auditório pode ser hipnotizado pelos métodos da hipnose clássica. Então, como é que as pessoas de hipnose de palco trabalham? Elas fazem um teste geral de suscetibilidade e trazem para o palco aqueles mais suscetíveis. Então, aquela pessoa que vem para o palco, ela já passou por alguns testes de colar os dedos, de peso nos braços. Então, já passou por alguns testes. E aí ela já vem nesse estado de alta sugestionabilidade. Então, quando ela morde a cebola, a experiência interna dela é como se ela estivesse mordendo uma maçã. Então, ela acessa o sabor da maçã. Agora, a pergunta é, todo mundo daquele auditório passaria pela mesma experiência? Não, porque os modelos de hipnose clássica não conseguem atingir todas as pessoas. E esse é uma das grandes viradas do Erickson. Porque o Erickson diz assim, vocês que são profissionais da hipnose, quem vocês não conseguirem hipnotizar, manda para mim. Ele gostava de trabalhar justamente com aquelas pessoas mais resistentes à hipnose clássica, menos sugestionáveis, né? Então, quando a pessoa diz assim, eu não vou para uma sessão de hipnose porque ninguém conseguiu me hipnotizar. Então, quando a pessoa diz isso, eu já sei que ela passou pela mão de profissionais da hipnose clássica. Porque o hipnoterapeuta ericksoniano, ele não descansa enquanto não conseguir lhe levar para o estado de transe. Ele é incansável. A gente vai ficar batendo até conseguir a melhor forma de te conduzir àquele estado. O hipnoterapeuta clássico, porque a hipnose clássica também pode ser usada terapeuticamente. O hipnoterapeuta clássico, ele tem a técnica dele. Se você não se adequar à técnica dele, ele vai dizer, paciência, você é resistente. O hipnoterapeuta ericksoniano, se você não entrou no estado de transe com a primeira técnica que a gente escolheu, aí a gente vai para a segunda, para a terceira, para... E quando o Adamo fala isso, é importante salientar para o pessoal que toda hipnose é uma auto-hipnose, né? Somos nós quem nos permitimos. Se nós não nos permitimos, aqui na Terra tudo é assim, né? Para que algo aconteça, eu preciso permitir isso. E muitas vezes a gente tem a dificuldade de olhar, nossa, então isso que está acontecendo, positivo ou negativo na minha vida, eu permiti? E a resposta é sim, né? Então, para que algo aconteça, a gente também precisa permitir que isso aconteça. Então, também quando o Adamo fala estar suscetível, estou pronta para olhar para isso,
E o que é lindo na hipnose ericksoniana, que também sou uma estudiosa, né? Se trata o trauma ou se trata a dor sem que a gente precise revivê-la. Né? A hipnose ericksoniana, ela vai... tu vai trazer algo que tu tem dificuldade na tua vida, um trauma, uma situação que tu viveu, não consigo dirigir, né? Tenho carteira de motorista, mas não consigo dirigir. Quando vou falar em público, me bloqueio. E aí, simplesmente, a gente não tem o acesso na mente inconsciente, né? Algumas pessoas sim, outras não, né? Houve tanta dor e a mente bloqueou, que aí, através de um transe ericksoniano, tu consegue ir lá, acolher aquele movimento, ressignificar, sem precisar reviver. Tá certo. Só percebi que eu não fechei tua pergunta, né? Que você disse assim, e como dar continuidade a isso, né? Aí é onde está o desafio do trabalho da clínica, né? Porque a gente não vai treinar a pessoa para ser uma pessoa diferente no dia a dia. A gente pensa assim, existe algo existe algo nessa mente emocional gerando esse comportamento que te incomoda. Se a gente convencer essa mente emocional que essa mensagem é desnecessária, o teu comportamento vai mudar naturalmente. Então a gente não trabalha para te treinar em cima de um novo comportamento. A gente trabalha nessa mensagem da mente emocional, da mente inconsciente. Então essa mensagem ela passa a ser desnecessária e aí você muda o teu comportamento naturalmente. Essa é a ideia, né? Falando assim é lindo. O desafio é fazer isso terapeuticamente, né? Sim. Encontrar o prego. O Erickson, ele dizia assim, né? Que se eu quero pendurar um quadro na parede, eu não preciso botar 30 pregos. Eu preciso encontrar a forma certa, o lugar certo, para colocar um único prego. Tá certo. Então, essa é a técnica da hipnose. É a gente descobrir qual é o prego que tem que martelar para botar o quadro da nova forma de lidar com aquilo que está incomodando a pessoa. Tá certo. Olha só, gente, vamos entender mais sobre isso, porque temos todo o programa pela frente. Porém, agora nós vamos para um breve intervalo comercial e a seguir nós retornamos para falar mais sobre hipnose. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. A Manfi traz tradição em seus produtos. A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis. Faça valer o seu momento. Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. Você não precisa comprar um carro novo para ter um. RP Mercados 10 anos e você de carro novo. A cada R$100 em compras, você recebe uma cartela para concorrer a um Fiat Mobi 2022. E atenção, os cupons fiscais são acumulativos, então você pode guardar e trocar quando chegar ao valor. Quanto mais você comprar, mais chances tem de ganhar. RP Mercados, há 10 anos, inovando para melhor te atender. Viva o consumo consciente. Viva a cooperação. Se eu quero e você quer, a gente faz acontecer. Existe uma alternativa mais justa e sustentável para tudo, inclusive para sua vida financeira. O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta, porque reinveste recursos na sua região. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Ótica Bem Ver. Estamos no mercado há mais de 20 anos, com o intuito de fornecer produtos de alta qualidade no ramo joalheiro, relojoeiro, perfumaria francesa, além de vestir os olhos do nosso cliente com saúde, beleza e conforto, através de produtos de alta qualidade e tecnologia avançada. Ótica Bem Ver. Nossa inspiração é você.
Voltamos com o programa Algo a Mais desta noite, hoje falando sobre hipnose, um tema trazido pela Casa Prana. A Fer está aqui para acompanhar todo esse papo bacana, porque, Fer, esse entendimento sobre várias questões que vocês trazem, como eles casam, a gente sempre fala que tudo tem a ver, né? Tá tudo interligado. Então, agradecendo a Fer que trouxe o Adamo Brasil aqui para que pudesse falar um pouquinho sobre toda essa questão de hipnose. A gente também ter esse entendimento de que nem tudo é show. Tem a parte terapêutica disso. E, Fer, algo pode interessante, Laura, quando a gente pensa assim, ó, hipnose. Né? Estamos o tempo todo num estado hipnótico. Quando a gente está olhando para o celular, né? O celular ele nos hipnotiza. Está acontecendo algo ao nosso redor, né? E a gente está ali. Aí alguém fala, quê? Porque tu não estava naquele processo, tu não estava nesse cenário, tu estava dentro do celular. Então, a gente entender que sim, o celular vai nos hipnotizar. Entretanto, o transe é o que a gente está assistindo no celular. Né? Então, a TV me hipnotiza, mas a imagem que está passando, o filme, a notícia, é o que está sendo processado no meu inconsciente, no meu subconsciente. Então, estamos o tempo todo no estado de hipnose. Agora a gente está conversando, né? Então, eu estou hipnotizada na tua imagem e tu na minha. E aquilo que está acontecendo entre nós é o transe. Então, olhar que a gente pode proporcionar à nossa mente subconsciente um transe que vai nos trazer alívio, vai nos trazer qualidade de vida, que de alguma forma a gente vai poder ressignificar, assim como mordi a cebola, né? E sentir o gosto da maçã, eu posso muito bem, que é a especialidade do Adamo, né, no tratamento da dor, eu posso muito bem ressignificar o meu cérebro para entender o meu inconsciente e reprogramar aquilo de uma forma diferente, trazendo alívio e qualidade de vida, né? Muito bacana quando tu coloca, Fer, sobre que a todo momento nós estamos hipnotizados. E a hora que ela falou, eu estou te ouvindo, estou prestando atenção em ti, tu estás prestando atenção em mim. E quantas vezes pode acontecer de a pessoa estar prestando atenção em alguém, mas na realidade a cabeça está em outro lugar? Ou quando a gente para e fica olhando um ponto fixo e parece que a gente tenta desviar aquele ponto e a gente não consegue desviar. Porque, então, esses momentos podem ser considerados uma certa hipnose dentro, por exemplo, eu comecei a lembrar de tal situação e eu fixei aquele ponto e não consigo sair do ponto. Eu não sei se já aconteceu com vocês até tentam olhar para o lado, mas voltam para lá. Fala que tá vidrado, né? Isso. Sim, isso é o estado hipnótico, né? Que é um estado hipnótico poderosíssimo. Você deita para dormir de noite, seus pensamentos ficam agitados e você fica dizendo a você mesmo, eu só tenho tantas horas de sono, eu tenho que dormir agora. E não vai funcionar, você não vai dormir com esse comando. Mas é um estado hipnótico que você não consegue sair daquele funcionamento, né? Você fica repetindo aquilo. Então, existem modelos, inclusive, de hipnose aplicada a distúrbios de sono, que trabalham justamente com a desconstrução de alguns desses pensamentos, né? Porque eles ficam repetindo ali como estado de transe mesmo, né? Bacana. E agora também trazendo o assunto de que nos comerciais aqui a gente conversando e tudo mais, trocando umas firulinhas, e aí foi falado sobre que o teu primeiro estudo, quando tu começaste a fazer, era o teu mestrado, era farmacêutico, era na fármaco, né? E aí tu via a questão da dor nas pessoas. E aí isso, só para que tu possa explicar um pouquinho para as pessoas como também tu trabalha com essa questão terapêutica que foge completamente da linha show. Eu já estudava psicanálise e hipnose, mas decidi fazer um mestrado. E a tendência, quando a gente vai fazer mestrado, é a gente procurar a nossa área de afinidade, né, de atuação. E eu preferi ir para um programa de mestrado em que eu estudasse com pessoas que, inclusive, nem acreditavam em hipnose, que nem acreditavam em terapia, porque eu queria absorver o modelo de trabalho e de estudo deles. O que
que é que eles faziam tecnicamente. Então, na época, eu tive 2 possibilidades, né? Um de neurociências na Federal da Paraíba e um em etnobiologia na Federal do Pernambuco. E aí eu fui para a etnobiologia, que é conhecimento tradicional sobre a vida. E aí eu fui para a etnobiologia e a minha professora orientadora era uma farmacologista e a gente fez, inclusive, protocolos e modelos de pesquisa em dor. Então, nós fomos para a minha pesquisa de mestrado, rapidamente falando, eu fui para uma comunidade quilombola e eu pesquisei junto com o pessoal lá o que é que eles faziam na comunidade quando existia dor. E eles faziam chás. E aí eu peguei essas plantas, fiz modelos de estatística, levei para um laboratório para testar com modelos de dor em camundongo. E aí minha dissertação, né, meus artigos foram em cima disso, desses resultados. Então eu passei ali 2 anos na Federal, na Federal e na URCA, né, que é a Universidade Regional do Cariri, que é onde eu resido, fazendo essas pesquisas e publicando nessa área. E aí, quando eu terminei o mestrado, eu tinha ali uma bagagem de como que fisiologicamente a dor funcionava. E aí eu peguei o que eu já estudava de hipnose e de psicanálise e mesclei. Então, como é que a gente consegue, né, fazer esses modelos de dor serem aliviados ou ressignificados a partir das experiências de hipnose e dos nossos estados mentais? Porque até mesmo colocaste que quando as pessoas acabam chegando a uma fase onde não tem muito... fase terminal, né? E as pessoas, elas estão com muita dor. E tu já fizeste esse trabalho, então, em hospitais onde pôde auxiliar pessoas nessa... Então, isso, na realidade, a dor também é algo que a gente pode mexer, porque é da nossa cabeça. Como o pessoal fala, o frio é psicológico, né? Que aqui no Sul... é frio, então a gente brinca, né? O frio é psicológico, mas a dor, ela tem muito a ver com o nosso sentir, além de ser físico. só do físico. Sim, na verdade, se esse programa, eu acredito que o público que assiste, ele já tem muita abertura para esses tipos de terapia. Mas se de repente alguém está me ouvindo e é alguém mais ligado à questão racional, lógica, técnica, vai concordar comigo, porque inclusive a sociedade de dor, né, do Brasil e do mundo define dor como uma experiência emocional. Então, existe por exemplo, a lesão no nosso... Cortei aqui minha pele. Aqui, o que é transmitido da informação, a gente não chama de dor. A gente chama de nocicepção. A dor é uma experiência subjetiva. Por isso que o mesmo corte no meu braço e o mesmo corte no teu braço pode ter níveis de dor diferentes. Isso é para a ciência, isso é para a medicina, isso é para a parte pragmática da ciência mesmo, né? Eu não estou falando sobre hipnose, sobre constelação. Sim, eu tô falando de resistência com a eu dor, estou falando né? sobre a Claro, definição de dor para as sociedades médicas mesmo, né? Então, eu chamo isso aqui, essa lesão, de nocicepção, essa experiência. Aí sim, aí a nocicepção, ela é padronizada, porque nós somos humanos e a nocicepção é igual. Então, mecanismos vão existir para não inflamar, para não infeccionar, para não ter hemorragia. Esses mecanismos vão funcionar em mim e em você. Mas o nível de dor é diferente, porque é uma experiência subjetiva. E se é uma experiência subjetiva, então... não é que é psicológico, tá? Porque fica parecendo assim, né? Sim. Então você tá criando a dor. Não é que é psicológico. É que se é subjetiva, então tem relação com a minha subjetividade. Onde Níveis é o centro da subjetividade? Na mente, né? Então, sim. Então, a dor tem uma relação com a forma que a gente processa ela, né? Tem tempo de eu contar uma historinha? Claro, tem, óbvio. Os pesquisadores de dor, um dos grupos mais conhecidos, uma das duplas mais conhecidas, se chama Melzack e Wall. O que é que eles descobriram? Eles olhavam, né? Eles perceberam que as pessoas que estavam na guerra, às vezes eles eram feridos em órgãos vitais e eles conseguiam pegar o colega que estava ali no chão e carregar até o lugar de atendimento. E aí só lá é que eles desabavam e começava a hemorragia e a dor. E aí eles começaram a pesquisar um negócio que eles chamaram de portal ou portão da dor. Que aí eles perceberam que num alto nível de adrenalina, bioquimicamente, o topo da nossa medula se fecha.
Então, aquela informação da lesão no órgão vital não chega no cérebro. Então, o cérebro não começa a fazer os processos de hemorragia, de dor, né, de informação de dor. Então, é como se aquela informação batesse e ficasse no portão da dor. O portão se fecha. E aí, na hora que você chegou lá no pronto atendimento, que você não está mais naquele nível de adrenalina alto, a informação passa e aí começam os processos que deviam ter começado antes, né? Então se existe essa potência de manejo de dor a esse ponto de você estar correndo risco de morrer, né? E ainda assim resistir a isso, então existem outras maneiras também, né? E isso no dia a dia é assim, né? Quantas vezes a gente se machucou, mas tá na adrenalina. E aí tu vai e faz o que precisa ser feito, e aí quando tu deita na cama, que tu relaxa, que tu vai sentir a dor física. Né? Então, a gente nem sequer, às vezes, para pensar que sim, existem tempos diferentes. Que é o que uma das frases da hipnose ericksoniana, né? O tempo do relógio e o tempo do inconsciente, que são tempos diferentes. Então, olhar para isso é entender que existem formas, que a nossa natureza é perfeita, que Deus nos fez essa criação maravilhosa e que na nossa mente nós temos todos os recursos necessários. Basta que a gente acesse de forma correta, né? Que a gente encontre formas de acessar esses recursos. Nós somos uma fonte infinita de recursos, né? Que bacana. E quando ele fala sobre a dor, eu lembro que eu estou grávida. Então, um dos trabalhos que eu fiz foi na maternidade, né? E como funciona? Aproveitando, né? Tô aqui, vou tirar minhas dúvidas. Porque assim, tô achando o máximo. Talvez reduzir a minha percepção da dor. Porque a gente sempre diz, ai, tô louca pra ver a carinha do bebê, mas a gente tem que parir antes disso, né? Eu posso fazer algumas perguntas pessoais, né? Então, você tem uma filha, né? Já. Sim. Foi parto normal? 17 horas de dor. E aí fui pra cesárea. O segundo filho você quer fazer normal? Ou normal, a ideia é ser normal. Tá. Laura, o que era que a gente fazia, né? A médica com que eu trabalhava, ela me deixava meio lá no pré-parto e meu trabalho era ou auxiliar o parto normal ou auxiliar para que a pessoa subisse para a cirurgia de uma maneira mais organizada emocionalmente, né? Porque a cirurgia é sempre uma tensão, né? O que é que a gente faz quando a gente trabalha com o parto, né? O que é que eu fazia? A dor, ela é um sinal. O médico, né? Você já passou por isso, então o médico ele vai checando contigo o nível de dor, porque quanto mais próximo do parto está, né, mais as contrações acontecem, maior a dor. Então a dor, ela faz parte do processo, então a gente não consegue eliminá-la completamente. Mas o que é que a gente pode fazer? Trabalhar com simbolização. Então eu mudava, a dor simbolizava por cor. E a própria comunicação já mudava, porque quando o médico chega e diz qual o nível de dor, a tua atenção já vai para a dor novamente. E a dor é uma coisa que puxa muito a nossa atenção naturalmente. Se eu simbolizo para a cor, a dor está presente, mas a experiência é diferente, entende? Então a tua atenção não vai completamente para a dor. Então tem alguns exercícios que inclusive eu posso até te passar, né? Você falou, eu tô doida para ver o rostinho da criança. Era um exercício que eu fazia frequentemente. Então a mãe se concentrar nessa experiência. Então a gente criava essa experiência anteriormente. A ideia de você com seu bebê no colo, olhando para ele, sabendo que aquilo tudo terminou. E aí toda vez que dava um desespero na mãe, porque a dor estava intensa, eu sugeria que ela voltasse a essa imagem que a gente tinha criado. Então são coisas que você pode fazer sozinha e repetir, inclusive. Que são exercícios que fazem com que deixe mais leve. Isso. Que é a auto-hipnose, né? Que é a auto-hipnose. Olha só. Então, gente, eu tô achando bacana porque existe todo esse outro lado que a gente não tem noção da hipnose. A ideia de estarmos a todo momento hipnotizados, que é algo que tu trouxe, Fer, e também o lado de que a auto-hipnose, agora que foi sugerida aqui, foi falada, e traz um entendimento diferente. Claro que, para quem puder,
ter um acompanhamento, uma sessão e tudo mais, a gente sabe que a solução... Porque aqui eu quis trazer o meu exemplo, mas quantas pessoas passam por N situações que poderiam ser amenizadas pelo fato de estar, talvez, com a consciência um pouco mais tranquila em relação ao fato que... E por isso das terapias, porque quando a gente fala em dor e sofrimento, a gente vai falar de trauma, né? Então, nós vamos ter lá nossa fase gestacional, nosso parto, nossa primeira infância, toda a programação do nosso software, né, que depois na vida adulta vai rodar. Então, muitas coisas, né, que estão acontecendo na vida adulta são traumas lá da infância. E é como se o nosso programa bugasse. Então, agora eu não consigo falar em público, gostaria de falar tal coisa para tal pessoa, mas chego na frente da pessoa e não sai. Tenho medo de dirigir, quando eu como, me acontece tal situação. Então, saber que de alguma forma tu tem todos os recursos no teu inconsciente para lidar melhor com isso. Então, procurar uma terapia, seja, né, no prana ou qualquer forma de terapia que fechar com o teu coração, é poder de alguma forma acessar uma vida mais leve, né, uma vida mais tranquila. Com certeza. Pessoal, agora nós vamos para mais um breve intervalo comercial e a seguir nós voltamos falando sobre a hipnose. Fica conosco. Ótica Bem Ver. Estamos no mercado há mais de 20 anos, com o intuito de fornecer produtos de alta qualidade no ramo joalheiro, relojoeiro, perfumaria francesa, além de vestir os olhos do nosso cliente com saúde, beleza e conforto, através de produtos de alta qualidade e tecnologia avançada. Ótica Bem Ver. Nossa inspiração é você. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. Você não precisa comprar um carro novo para ter um. RP Mercados 10 anos e você de carro novo. A cada R$100 em compras, você recebe uma cartela para concorrer ao Fiat Mobi 2022. E atenção, os cupons fiscais são acumulativos, então você pode guardar e trocar quando chegar ao valor. Quanto mais você comprar, mais chances tem de ganhar. RP Mercados, há 10 anos, inovando para melhor te atender. Viva o consumo consciente. Viva a cooperação. Viva a sociedade alternativa. Se eu quero e você quer, a gente faz acontecer. Existe uma alternativa mais justa e sustentável para tudo, inclusive para sua vida financeira. O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta, porque reinveste recursos na sua região. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. A Manfi traz tradição em seus produtos. A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis. Faça valer o seu momento. Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. Nossa missão é entregar produtos de excelente qualidade a nossos clientes. Afinal, mobiliar a casa é um sonho. Queremos fazer parte dele e tornar essa experiência única. Nossos móveis são de produção própria e nossa fábrica é equipada com tecnologia de ponta. Contamos com equipe qualificada para desenvolver desde o projeto até a entrega em sua casa, garantindo um acompanhamento personalizado do início ao fim. Venha nos visitar e conferir de perto nossos produtos. Objetivo Ambientes sob medida. Voltamos com o programa Algo a Mais, hoje falando sobre hipnose. Estamos aqui com a Fer, lá da Casa Prana, Veranópolis, e com o Adamo Brasil, que agora também é um pranet. Então, para quem quiser aproveitar e ter sessões lá na Casa Prana com ele também, que bacana. É só entrar em contato ali, que aí a gente vai ter
A gente vai Aham. deixar a lista, porque quando ele vem pro sul, ele é lá do Ceará, né? Então, quando ele vier pra cá, na passada, antes de voltar, ele passa pelo Prana pra atender os clientes. Maravilha! Não, e toda essa situação, eu digo que a gente tá colocando, aprendendo, vendo toda a questão da hipnose hoje. Nossa, eu tô com outra ideia. A minha ideia da hipnose sempre foi... Claro que a gente já teve programas aqui, já foi falado sobre a hipnose, a questão da terapia, mas eu nunca vi ela por esse lado, literalmente explicada dessa forma. Então, que bacana de poder realmente estar compreendendo, trazer para repensar algumas situações e ver o que faz bem para nós também, né? Que isso, como tu falou antes, né, Laura? Vai lá, na hora do transe, acaba funcionando, né? E aí depois sai do transe e não funciona mais. Então... Foi isso que o Erickson percebeu, que quando tu entrava de uma forma mais profunda no transe, mais sutil, porque o que é a mente? A mente ela é tão perfeita que ela vai sempre achar uma forma de nos proteger da dor. Sempre. Então, muitas vezes a gente acaba não conseguindo acessar. Eu esqueci, eu não lembro da minha infância. A gente não consegue acessar porque, de alguma forma, a nossa mente está nos protegendo daquilo. Então, a forma ericksoniana de trabalho, e claro, o Adamo, né, que se eu estou trazendo é porque realmente encantou meu coração. A forma com que é feita tão sutil, a gente acessa aquilo, ressignifica aquilo, e aí muda o comportamento, sem perceber, de uma forma sutil. Com Então certeza. É muito lindo. Com certeza. E agora, o que eu gostaria de questionar aqui pro Adamo seria a questão da PNL, que é a programação neurolinguística, e qual é a relação dela com o nosso inconsciente e com a hipnose. Eu fui estudar a PNL porque o Milton Erickson, psiquiatra, né, da hipnose, ele foi modelado pela PNL. Então eu fui para a PNL porque eu disse, bom, se o Bentley e o Grinder, né, que são os criadores da PNL, estudaram o Erickson, então tem algo de ericksoniano ali. Eu tive uma alegria, né, de fazer um dos meus cursos com o Robert Dilts, que é o co-criador da PNL sistêmica, né? A PNL nasceu ali na Universidade de Santa Cruz, na Califórnia, e aí ela veio se desenvolvendo com esses dois, o Bentley e o Grinder, e aí, a partir da década de 90, o Dilts começou essa proposta de PNL sistêmica, né? E aí ele esteve aqui no Brasil algumas vezes, e eu consegui fazer treinamento com ele. A constelação também, eu acabei indo estudar a constelação, porque o Bert Hellinger veio estudar com o Erickson. Então eu disse, bom, se o Bert estudou com o Erickson, algo de ericksoniano tem na constelação, né? E aí quem estuda o Erickson consegue visualizar a mão do Erickson ali, né? Consegue saber o que é que tem do Erickson ali na constelação, consegue saber o que é que tem do Erickson ali na PNL, né? Então, é meio que o meu norte foi o Milton Erickson, e por isso eu fui estudar essas outras abordagens. A PNL, ela tem um pouco de diferença da hipnose porque ela é mais objetiva, as técnicas são mais passo a passo. A PNL ela é muito interessante para as pessoas que se consideram muito racionais, né? Que assim, eu não vou conseguir entrar numa experiência subjetiva de hipnose, né? Uma coisa mais abstrata. Então a PNL ela trabalha muito com passo a passo. E aí a gente, quando eu trabalho com PNL, aqui em Chapecó eu trabalho muito com formação em PNL, a gente trabalha muito com gestores de RH, com comunicadores, né, com palestrantes, com professores, pessoas que querem técnicas práticas para atingir melhor o público, para desbloquear algumas coisas, né? Então a PNL basicamente foi o quê? Eles estudaram mentes brilhantes, né? E perceberam, mapearam como que essas pessoas faziam o que faziam para criar técnicas de repetição dessas genialidades e para ensinar a gente a aplicar uns nos outros ou em nós mesmos e atingir esse máximo, né, de potencial em alguma área ou em algo que a gente quer fazer melhor. Então, quer dizer que a programação neurolinguística, ela é, de certa forma,
acaba nos trazendo a forma de pensar no falar também. É a questão de poder modificar a partir do falar. Sim, a PNL ela começou sendo muito centrada em comunicação. Então, um dos grandes nomes da PNL, que ele não fala em PNL, mas é tudo PNL, é o Anthony Robbins, Desperte Seu Gigante Interior, poder, né, o poder... O outro nome me fugiu agora do outro livro dele. Mas ele é muito conhecido e ele usa muito PNL. Então, como que ele divulgou a PNL? Com palestras, com cursos, com essas super palestras, né? Essas que te levam a um estado emocional diferente. Não são palestras motivacionais, mas também, né? Que te levam a um estado emocional diferente. Então, é muito interessante esse trabalho que a PNL faz, porque ela meio que procura explicar como que a mente funciona. E fazer com que você traga a sua mente como aliada no funcionamento do dia a dia. Porque quando a gente para pensar em algo simples e como a gente usa isso o tempo todo, né? Uma palavra. E aí a gente vai nas religiões. Sempre gosto de falar sobre isso, né? Qualquer religião que a gente estuda, a gente vai falar sobre o poder da palavra. Então, uma palavra, a forma com que a gente ouve e fala uma palavra, né? Isso traz um transe no inconsciente. Né? A gente acessa uma palavra que diz, que palavra pesada que tu usou. Né? Então, usar palavras inteligentes, usar palavras para comunicar aquilo que tu quer de uma forma mais clara, mais leve, mais amorosa. Né? Então, a PNL, o Erickson, né? O contexto da constelação familiar, todo está baseado em frases, palavras, na comunicação que nós temos. E estamos nos comunicando o tempo inteiro. O verbal, o não verbal, a linguagem corporal. Então, entender isso e poder usar isso de uma forma mais eficiente. Primeiro comigo mesmo. E depois com os que me rodeiam. Quem não quer isso, né? Quem não quer ficar melhor, atingir a sua melhor performance, seja no que for, na maternidade, no casamento, na profissão. Então, as ferramentas da PNL nos facilitam isso, né? Usar sempre palavras de alta frequência para ter formações inconscientes, porque tudo que a minha mente ouvir, ela vai projetar de alguma forma. Tá certo. E tendo esse entendimento que é exatamente tudo que a minha mente ouvir, ela vai projetar. Ou que eu falar também acaba sendo inconscientemente instaurado aí. Como a gente pode ver na questão da hipnose essa forma de deixar tudo mais leve? O que eu quero dizer a gente falou antes da dor. Então vamos falar sobre pesos emocionais diários, que às vezes é um trabalho, às vezes é a questão amorosa, é a questão financeira. Então, tudo isso, existem formas de, talvez, ou reprogramar a forma de que se fala, pensando na hipnose? Sim, o que é possível, né, a gente pensar? Tem coisas exercícios da própria hipnose que podem ir contribuindo. Pode ser feito focado naquele ponto que é onde a ferida sangra mais, né? Então, assim, você sabe que tem algo que mais te incomoda, né? Então, tem algo específico no dia a dia que se repete, que de vez em quando volta, né? Então, você sabe onde é que a ferida dói mais, onde é que sangra mais. Então, aí nesse caso específico, é interessante passar por algum processo terapêutico, porque se repete tanto, se fere tanto, é porque tá em algo que tá em algum nível que a gente ainda não conseguiu enxergar sozinho, né? Mas tem coisas do dia a dia que são mais práticas, mais objetivas, que a gente pode ir começando a enxergar de uma outra posição, de um outro lugar, de um lugar de mais consciência mesmo, né? Então, às vezes a gente até brinca que talvez o trabalho que a gente faça com hipnose nem seja hipnotizar as pessoas, seja mais despertá-las, de estar então nesse funcionamento padronizado, programado, né, uma coisa atrás da outra, meio sem pensar. Então é meio como se fosse mais um trabalho de despertar, de tirar desse transe que a gente construiu,
né? De como que a gente se relaciona com a família, como que a gente se relaciona com hábitos, né? E meio que a gente vai funcionando isso de maneira programada, meio automática. Então, esse exercício de olhar as coisas de posições diferentes é um exercício interessantíssimo, assim, o que é que mais que eu posso aprender, o que é que eu posso fazer diferente aqui, e às vezes coisas simples de flexibilidade podem começar a auxiliar, assim, trabalhar em uma mesa diferente, fazer um percurso diferente para ir para o trabalho, são coisas simples, práticas do dia a dia que podem te ajudar a começar a exercitar a flexibilidade. Criar outras Você âncoras, começou a mexer aí, eu fiquei pensando, será que eu já vou te acompanhar pro parto? Não, né? Tá tudo certo Quase aí, né? tudo certo. Certo aqui. Ele foi todo para um lado aqui e tá socando. Eu falei, faz tempo que eu não trabalho em maternidade, né? Será que vai ser hoje? Não, sabe que justamente ele veio todo para um lado, pezinhos, mãozinhas e coisas de um lado, mas eu acho que as costas estão para cá, porque veio tudo. Não, mas não, fica tranquilo, que hoje eu acredito que não vai ser, ainda temos um mesinho pela frente. Fer, olha, pensando em tudo isso que tu falaste, tanto a Fer trouxe quanto o Adamo, a gente já começa a rever todas as nossas ideias em relação ao que pode ser bom, ao que é dito, ao que a gente pode talvez estar reprogramando para que a gente tenha uma vida um pouquinho mais leve. E com isso, agradecendo a vocês, porque estamos chegando ao final desse programa. Eu tenho certeza que eu falaria muito mais, mas quando o Adamo estiver por aí, né, Fer? Sempre isso aí, sempre é bom estar junto e, enfim, entender um pouquinho mais como todas as outras terapias que o Prana tem a oferecer. Então, Fer, muito obrigada mais uma vez. Obrigada por sempre dar essa oportunidade para um todo, né, Laura? Porque quem assiste sempre leva algo diferente, leva algo bom. A gente, de alguma forma, se uma palavra que recebe no programa que tu faz tão lindamente, a gente pode perceber que pode dar uma qualidade diferente de vida, já valeu, né? Já, nossa missão já está feita. Obrigada, Laura. Com certeza, Adamo. Muito obrigada pela tua presença. Obrigada por explicar um pouquinho mais sobre toda essa questão da hipnose, que por vezes a gente não tem esse entendimento. Então, agradecida. Agradeço bastante, está sendo uma alegria para mim, né, estar aqui em Veranópolis, estou curtindo bastante. E sim, certamente teremos outras oportunidades, né, para falar um pouco mais sobre PNL, sobre hipnose. E caso tenha alguma dúvida específica, pode entrar em contato com a rede social do Prana, que a Fernanda passa, né, ou ela mesma responde, ela já sabe um monte de coisa disso. Ou até na tua direto, né, Adamo? Sim, no meu Instagram, Adamo X Brasil, tem vários materiais, né, sobre, inclusive tem exercícios de presença, enfim, então tem várias coisas que podem contribuir, que podem auxiliar. É isso aí. Então, pessoal, agradecendo a quem está aqui comigo, agradeço a você que está em casa, nos acompanhou mais uma vez, convido para que continue na programação da Conecta Mais e até segunda-feira. Abração.